Boa noite, irmãos catequistas. Estamos de novo, né? Vamos recomeçar o nosso caminho online, já que nós, né, por causa das nossas dificuldades de distância e tantas comunidades, nós não podemos estar juntos presencialmente tantas vezes, né? Vamos tentar estar juntos, pelo menos, né, usando as tecnologias que Deus nos proporcionou ter nesse momento da nossa vida, e nós vamos então estar tirando as nossas dúvidas, acrescentando alguma coisa que a gente vai estudando, descobrindo, vocês aí, eu aqui, e nessa troca a gente vai crescendo nesse caminho, né? Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, né, que guie esse caminho nosso, ela que é a catequista por excelência, que ensinou, né, a Jesus o caminho do Pai, embora ele soubesse, né, mas como mãe, ela fez o que todos nós fazemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, assim vamos começar. Nesse período, né, desde o nosso último encontro, que foi o encontro de formação da campanha da fraternidade, e também o último encontro no finalzinho do ano que nós tivemos, no mês de novembro, muitas dúvidas, né, surgiram, muitos catequistas nos perguntaram muitas coisas, né, algumas dúvidas a gente conseguiu sanar, outras a gente não conseguiu. A gente está tentando, né, na catequese, um caminho novo, não sei se novo, mas diferente, né? Um olhar diferente sobre a palavra de Deus, um olhar diferente sobre a nossa igreja, sobre a pessoa de Jesus, né? E sobre nós mesmos como cristãos, né? Como que nós devemos nos conduzir nessa caminhada de cristãos católicos, né? Onde a gente vai deixar de ver a catequese apenas como um treinamento, vamos dizer assim, né? Que a gente recebia para receber os sacramentos, mas que a nossa jornada a nossa jornada de cristãos católicos, ela continuou sempre do mesmo jeito, né? Aquilo que nós recebemos de nossos pais e a gente foi vivendo assim. Não que a gente não tenha que viver, né, aquilo de bom que nós recebemos dos nossos pais, claro que não, né, gente? Se hoje nós somos cristãos, católicos, catequistas, é porque os nossos pais e também os nossos catequistas nos conduziram nesse caminho. Mas nós estamos vivendo, né, um tempo de muito estudo, de muitas descobertas científicas, um tempo que tudo anda muito ligeiro, e nós também temos, se nós temos a oportunidade de tanto estudo, nós temos também que aproveitar essa oportunidade para nós sermos cristãos melhores, né? Mais de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus pregou, a sua missão, né? Então, nós não podemos enxergar no mundo de hoje só aquela catequese
que vem nos treinar para receber os sacramentos, né? Decorar as orações, os mandamentos, os sacramentos, que às vezes até depois na nossa caminhada a gente acaba esquecendo, né? E vai largando para lá, não acha mais tão importante a nossa participação na comunidade. Então, o que a igreja nos pede hoje nesse novo milênio, né? Que a gente já está até num caminhar maior nele, né? Já estamos nos anos 20, começou outro dia, mas a gente já caminhou bastante. É que a gente tem uma proposta de catequese que seja realmente uma educação na fé, né? Algo que faça diferença na nossa vida, que nos faça entender realmente o que é ser cristão e como vive de fato, né, um cristão na comunidade, na sociedade como um todo. A gente já vem falando isso, né, há algum tempo, mas a gente precisa repetir mais uma vez, porque parece que não ficou assim muito bem entendido por causa das perguntas, das dúvidas que a gente tem recebido, né? Então, a catequese, ela quer mais do que preparar para um sacramento, né? Ela quer ser, hoje, uma iniciação da vida de fé, da vida cristã, para que essa caminhada, ela continue depois, ela não pare nos sacramentos, como tem acontecido, que ela seja realmente uma motivação interior para nós catequistas primeiro, né? Para que a gente possa levar, não sei se levar é a palavra certa, os nossos catequizandos também a sentir essa motivação, a querer, né? A querer o sacramento, mas a querer viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos mostrou com sua encarnação, vida, morte e ressurreição, que deve ser a vida de um cristão católico verdadeiro, né? Que a gente sinta, né, esse chamado de Deus e também que a gente seja capaz de dar uma resposta autêntica, uma resposta verdadeira a esse chamado, né? Uma resposta ao Evangelho. Então, isso é uma tarefa a mais que exige, né, de nós catequistas e de todos os familiares, pais, tios, padrinhos, né? O papel do padrinho é muito importante. Então, exige de toda a comunidade cristã que se preocupe e faça o seu melhor para que o catequizando, seja ele criança, adolescente, adulto, ele sinta essa motivação, ele faça esse encontro pessoal com Jesus. Porque só vai dar certo, nós só vamos ter essa resposta de verdade ao Evangelho se a gente fizer esse encontro pessoal com Jesus. Então, a gente pretende, né, ao longo desse ano, como eu passei por escrito, né, lá na mensagem, chamando para esse encontro, a gente não quer que sejam esses encontros online, sejam só assim, eu falando. A gente quer que seja uma coisa mais
dinâmica. Eu pretendo que só esse encontro de hoje seja comigo só. Já na próxima semana, eu pretendo que seja mais um diálogo com outros catequistas que possam estar mostrando para quem às vezes não tem tanta oportunidade de vir nos nossos encontros presenciais. A gente sabe que muitos catequistas a gente nem conhece, né? Nunca vieram aos encontros, só se leva o material, mas o material ele é só um apoio, é alguma coisa que nos ajude, né? Que nos ajuda a preparar esse nosso encontro com os catequizandos, né? Ele não é tudo. E até mesmo esse material de apoio, alguns ainda não compreenderam. E muitos exatamente porque não têm a oportunidade de estar vindo nos encontros presenciais, né? Isso faz muita falta. E nós, catequistas, nesse momento, a gente vai precisar estudar, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Só aquilo que nós aprendemos na nossa catequese não é o suficiente para os nossos catequizandos de hoje. A gente sabe que as necessidades do mundo atual, nas comunidades e na sociedade como um todo, elas cresceram por demais, gente. Então, eu penso, né, isso é uma ideia minha, que é mais difícil fazer esse encontro pessoal com Jesus hoje do que era há algum tempo atrás, porque hoje nós temos muitas coisas para encontrar, né? Há muitas chamadas no mundo de hoje, muitos atrativos, muitas ocupações, muitas necessidades que foram criadas pela sociedade. Algumas boas, outras nem tão boas. E isso a gente vai perceber o reflexo disso também dentro da igreja, sem dúvida nenhuma, né? Também dentro da igreja. Domingo que passou, né? Quem daqui da sede que foi à missa à noite, por exemplo, eu gostei muito quando o padre Milan falou, por exemplo, dos cristãos europeus, porque é uma realidade que a gente pode tocar. Igrejas bonitas, grandes, que viviam cheias há umas décadas atrás, elas foram fechadas. Elas se transformaram em museus, em teatros, até em shoppings. Graças a Deus eu pude ver essa realidade. Não que eu tenha gostado, mas é uma realidade que qualquer um pode ver que aconteceu. Entendeu? E a gente não quer que isso continue a acontecer, muito pelo contrário, a gente quer que isso volte, né? Que as nossas igrejas voltem a estar cheias. Porque não adianta ter lá uma igreja lindíssima para ser visitada. Isso não é igreja. Igreja é o povo. Parede a gente tem em todo lugar. Parede não diz nada por si só, né? Então, o fundamental da catequese hoje é exatamente isso, que a gente promova esse encontro pessoal com Cristo, que a gente motive a nós mesmos, como eu já falei, e aos catequizandos a sentirem vontade de viver o Evangelho de Jesus. Por isso a igreja nos propõe esse novo olhar, né? Ou
um olhar que a igreja já teve e que se perdeu ao longo do tempo na catequese, né? Então, a catequese, ela precisa ser, né, aquele momento de anúncio da palavra, de acolhimento, mas, sobretudo, um espaço de conversão, um espaço que a gente sinta a nossa fé, um espaço que a gente queira viver a nossa fé, o nosso batismo, né? O acesso aos sacramentos, seja do batismo, da Eucaristia, da penitência, que anda bastante esquecido, diga-se de passagem, a crisma, né? Ele é uma consequência, ele deve ser uma consequência dessa nossa vivência do Evangelho. Então, a partir desse princípio é que nós vamos estar direcionando, seja os nossos encontros presenciais, como os nossos encontros online. Só que para isso acontecer, né, encontro de verdade, a gente precisa que também vocês deem uma resposta, né? Que a gente saiba o que a catequese está fazendo na comunidade, a partir da realidade iluminada pela palavra de Deus. O que está acontecendo? Em que a catequese é importante na vida da comunidade? Porque se ela não for importante na vida da comunidade, se a partir da catequese nada está acontecendo na comunidade, então nós não temos catequese. A gente continua tendo um treinamento para receber os sacramentos, né? E quando eu digo que muitos catequistas ainda não entenderam essa proposta, é porque as perguntas que mais chegam para nós é assim: que livro eu vou usar para as minhas crianças que têm 8 anos? Que livro eu vou usar para minhas crianças, meus adolescentes de 12 anos? Isso não é o mais importante. O mais importante é que caminhada de igreja, que caminhada a minha criança, o meu adolescente está fazendo. Como está sendo a participação da família da minha criança junto com ela, a família do meu adolescente junto com ele na vida da comunidade. Certo? Se ele tem 7 anos ou se ele tem 60, se ele não iniciou a caminhada, ele tem que iniciar a caminhada. A velocidade que ele vai fazer essa caminhada vai ser definida pela sua participação, pela sua resposta, pelo seu entusiasmo, né? Vocês acham que adianta uma criança que o pai, a mãe, às vezes nem frequentam muito a comunidade, né? No máximo vão nos dias mais festivos, mas aí ela pega a criança praticamente obrigada e leva a criança para a catequese. Tá. Fica lá sentado esperando terminar o encontro de catequese. Ótimo. Mas no domingo seguinte, aquela criança nem aquela família estão na comunidade. Mas se nós temos um problema lá na comunidade, que é necessário que a comunidade se envolva para resolver, aquela família lava as mãos, não quer saber.
Vocês acham que tem sentido essa criança receber o sacramento que ela não vai viver? Ou às vezes é melhor esperar que essa criança manifeste, queira. A primeira coisa, gente, para ela querer é participar. A gente sabe, como catequista, né, com raras exceções, a gente sabe como catequista que, embora a gente vivencie a vida da comunidade, às vezes os nossos filhos não querem seguir os nossos passos. Por quê? Nós teríamos muitos motivos. Às vezes a gente está lá, mas dentro de casa não vivencia. Às vezes a gente está lá na igreja, mas fala outra coisa. Acabou a missa, acabou a missão, né? Aí vem os apelos do mundo. Claro, para um adolescente de 12 anos, é muito mais interessante para ele ir lá jogar bola, andar de bicicleta, os que moram em cidades maiores, ir no shopping, na praia, no cinema, do que ir lá na igreja. Eu não estou falando que é tarefa fácil. Não estou. É uma tarefa muito difícil. Ser catequista exige muito de nós. E no mundo moderno, muito ainda mais. E depois da pandemia, muito ainda mais, porque parece que a pandemia revirou o mundo de cabeça para baixo, né? Então, esse caminhar é realmente um caminhar difícil, mas não é impossível. Foi fácil para Jesus? Não, tanto que eles pregaram ele na cruz. E nós também vamos ser crucificados muitas vezes, tá? Se a gente pensa, ou se alguém pensa, que por ser catequista a gente vai receber elogios, os pais, em sua maioria, vão achar que nós estamos fazendo alguma coisa importante na vida dos filhos deles, esquece. Quem quiser ser catequista por esses motivos, pode parar de ser. Tá? Nós também vamos, em muitos momentos, nós vamos ser crucificados, sim. Não como Jesus, claro, né? Nós não temos nem essa capacidade, nem essa fortaleza, né, que não chega nem no milésimo da unha do dedinho minguinho de Jesus. Nós não temos isso, né? Nós somos humanos, fracos, pecadores, faladores, tudo isso, né? Mas a gente precisa saber disso. Nós vamos encontrar dificuldades. Vamos sim. E no momento em que a gente vai cada vez mais envolvendo as famílias e cobrando, né, das famílias, porque as famílias precisam entender, né, está na hora de nós, famílias, entendermos que os maiores responsáveis pelo amadurecimento na fé das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, somos nós, família. No momento, né, em que a gente pediu o batismo para os nossos filhos, é porque nós queremos, né, que eles sejam católicos apostólicos romanos. Porque se a gente não quiser que eles sejam católicos apostólicos romanos, então nós não precisamos pedir o batismo para os nossos filhos. Então, no momento em que a gente pediu o batismo para os nossos filhos, né, nós precisamos entender que nós somos os maiores responsáveis desse encontro pessoal deles com Jesus. E como que nós vamos fazer isso?
na participação responsável na comunidade, no cuidado com o outro, no cuidado na casa comum, né? Que o Papa Francisco tem nos chamado muita a atenção para isso, né? Então, são eles pais, padrinhos, nós temos que resgatar mesmo a função do padrinho na vida das crianças, né? Porque o padrinho parece que ele tem se tornado uma figura alegórica na vida das crianças, mas não é para isso que a igreja pede, né, que nós tenhamos padrinhos e madrinhas. Os padrinhos e madrinhas são pessoas que, junto com os nossos pais, né, assumem, né, compromisso de levarem os filhos batizados, né, a esse encontro com Jesus, a continuação dessa caminhada. Tem que parar de achar, né, que sacramento é um acontecimento social. Nenhum deles, gente. Nenhum deles. Em todos os momentos, né, em que acontece, né, o recebimento de sacramentos na nossa igreja, virou um acontecimento social. Tem mais celular tirando foto do que pessoas interessadas em ouvir, em participar daquilo que está acontecendo ali no momento em que está sendo ministrado o sacramento, seja do batismo, da primeira Eucaristia, a crisma, o matrimônio. Esse então é que virou acontecimento social mesmo. E não é assim, gente. Não é assim. Os sacramentos são sinais que marcam a nossa caminhada na vida de cristão. Eles não são acontecimentos sociais. Eles são bênção de Deus, para que a nossa caminhada seja cada vez mais fortalecida, né? Ela pode ser festejada, claro, ela deve ser festejada. Um momento de graça, um momento de bênção tão intensa, ele precisa ser festejado, mas festejado como um agradecimento a Deus, como um agradecimento à igreja que nos proporcionou, né, tão grande graça, e continuar a caminhada, se empenhando para trazer outros também para a caminhada, estimulando aqueles que estão chegando, estimulando aqueles que estão mais distantes, né? Porque a gente precisa entender que a vida toda mesmo, gente, nós somos ora catequistas, ora catequizandos. Sempre. No momento eu estou ensinando, e nesse mesmo momento que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Não é verdade? Vamos parar e refletir um pouquinho nos nossos encontros com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Quanta coisa nós aprendemos com as crianças e com os adolescentes. Quanta coisa. Só que essas coisas que nós aprendemos com eles, não é para ser guardado na caixinha, é para a gente utilizar no continuar da nossa caminhada. Assim como aquilo que eles aprendem conosco, também não é para ser guardado na caixinha. É para ajudar eles a caminhar, se fortalecer na caminhada deles. Então, é uma troca, gente. É uma troca, né? Então, volto a dizer, o tempo todo nós somos catequistas e catequizandos. E eles também. Porque nós estamos aprendendo com eles. Então, o importante é que cada dia, nós católicos, apostólicos, romanos, a gente procure fortalecer esse nosso encontro pessoal com Deus. Porque esse encontro pessoal com Deus, no dia a dia,
é que vai nos preparar para o nosso encontro definitivo, que todos nós teremos em algum momento da nossa vida. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós teremos esse encontro definitivo com Cristo, com certeza, com Deus, né? Então, esse material que a gente adotou, né, que está todo mundo tão preocupado, ele é só uma ajuda, gente. É um apoio, é uma ajuda para a gente atingir os nossos objetivos, né, que é esse encontro pessoal. Ele é apoio. O material essencial é a Sagrada Escritura, com certeza. Não existe encontro de catequese sem a Sagrada Escritura. O material ele vai nos ajudar bastante para fazer essa comunhão entre Sagrada Escritura e a nossa vida de comunidade, certo? Outra questão que eu gostaria, eu sei que eu não quero fazer um encontro muito longo nesse primeiro momento, mas eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o ambiente do encontro de catequese. Porque também está a maioria dos catequistas estão preocupados na sala de catequese. Bom, a sala de catequese, ela pode ser em qualquer lugar, mas ela precisa ser um espaço orante. Então, tá todo mundo preocupado em comprar quadro, né? Que agora não é mais quadro negro, é quadro branco, né? Quadro. Tudo bem, para escrever uma coisa ou outra, mas nós vamos voltar aos nossos primeiros encontros, né? Lá quando a gente estudou o documento 84, o documento 107 da igreja. Catequese não é escola. Catequese é encontro com Deus, encontro com a palavra de Deus. Então, o essencial no espaço da catequese, seja ele na sala, seja ele na igreja, seja ele onde for, o essencial é que ele seja um espaço orante. É que aí esteja presente Jesus, a Sagrada Escritura, tudo mais que possa nos convidar à oração, à reflexão, à partilha. Se tem quadro ou não tem, não importa muito. As crianças não estão ali para aprender a ler e escrever. As crianças estão ali, os adolescentes estão ali para fazer uma caminhada junto com você, junto com a igreja, para esse encontro maior com Jesus, com Maria, com a comunidade. A gente não pode esquecer da comunidade, né? No nosso material, ele propõe, a não ser para os pequenininhos ainda não, mas os que já estão na caminhada para receber os sacramentos no momento adequado, ele nos propõe várias celebrações. Essas celebrações, elas são essenciais. Não vamos pular as celebrações, gente, porque dá trabalho. Dá, gente, dá, já falei, ser catequista dá trabalho. Tudo dá trabalho nessa vida, né? Tudo dá trabalho. Não vamos pular as celebrações. E essas celebrações não são para ser feitas dentro da sala de catequese só com os catequizandos sozinhos. Não. Quando se nos apresenta um encontro celebrativo, até pode ser feito só dentro da sala, mas a maioria são celebrações. E essas celebrações precisam ser feitas com a comunidade, na igreja. Tá? Também essas celebrações não é para substituir a celebração da palavra do domingo, não, tá, gente?
O domingo é o dia do Senhor. É o dia de ser santificado por excelência. Essas celebrações, elas são importantíssimas, é um momento de vivência, de encontro, mas elas não podem substituir a celebração da palavra do domingo. Tá? Isso é importante a gente falar para que não aconteça, vamos dizer assim, né? Para que não aconteça. São momentos de encontro com a comunidade, com os catequizandos, com a família, mas não pode substituir o domingo. Vamos voltar a dar a importância que a celebração dominical tem na nossa vida de cristão, né? Que parece que perdeu. Né? As pessoas ficam... Não que eu esteja dizendo que isso não pode acontecer por um motivo justo, etc. Não. Mas a gente sabe, né, que muitas pessoas... não, domingo ninguém trabalha, então domingo a gente pode passear, fazer um piquenique, jogar bola, etc, etc. Aí depois de semana a gente vai na missa. Não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. Vamos lembrar dos mandamentos. Guardar domingos e festas. Eu posso passear, eu posso jogar bola, eu posso fazer piquenique, eu posso fazer o que quiser. Igreja tem em qualquer lugar. Mas é importante que eu santifique o domingo. É importante que no domingo eu tenha esse encontro com a comunidade. Porque no momento que eu me encontro com a comunidade, eu estou também me encontrando com Deus. Se eu estou aí de coração aberto, de coração orante. Se eu vou realmente para rezar e não apenas para cumprir um preceito. Porque se eu for para cumprir um preceito, dá no mesmo. Né? Aí eu não vou na missa 1, 2, 3, 4, 5 domingo. No sexto eu vou e comungo. Vamos pensar um pouquinho mais atrás. Se é assim que funciona, ou que deveria funcionar. Então, esse é um alerta também que eu gostaria de dar nesse nosso primeiro encontro e que a gente precisa fazer também para as nossas crianças, adolescentes, adultos, famílias deles, né? Que essa participação é muito importante. Porque a gente sabe, tem casos, né? A gente tem muitos casos, não é um ou dois, que a criança ou o adolescente ele vai religiosamente no encontro da catequese. Mas ele passa o ano inteiro, às vezes, sem uma única celebração. Qual é? Qual é o intuito dele? Por quê? Como ele vai chegar a esse encontro pessoal com Jesus se ele não se encontra com a comunidade? Como? Se ele não vê o outro? Se ele não quer saber da família do lado? Se ele passa a perna no outro, ele vê a família passando a perna no outro. Então, por que ele está ali no encontro? O que ele vai ganhar? Que encontro é esse que ele vai fazer com Jesus? São muitas coisas que a gente tem para pensar, né? Então, a partir de agora, nós vamos voltar, né? Toda terça-feira ter um encontro só. Como eu disse, eu não quero mais fazer esse encontro sozinha, se for possível, tá? Vou dizer para vocês que eu não sei muito como é que isso vai acontecer na próxima semana, até por causa das minhas dificuldades com a tecnologia, né? Tenho muita dificuldade com isso. Eu sou analfabeta em tecnologia, mas já estou perguntando, né, um ou outro como a gente pode fazer isso para ser mais dinâmico.
Às vezes até a gente pode chegar a fazer uma live participativa, quem sabe, né? Quem tem esse conhecimento pode estar passando para nós, tá? A gente aceita de coração aberto. Quanto mais participativo, melhor. Quem dera que a gente consiga fazer assim, online, mas ao mesmo tempo, eu falando, vocês falando, os outros catequistas falando, a gente trocando, né, os nossos saberes e as nossas dificuldades. Então, boa noite, salve Maria, até terça-feira, que o Espírito Santo nos ilumine durante toda essa semana. Amém?